A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amado para todos os irmãos e irmãs do estado de Pernambuco e do Brasil. Quero deixar uma passagem bíblica que fica no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Preste bastante atenção que Deus vai falar com você. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Preste bastante atenção. Deus ele vai libertar você e vai curar você dessa enfermidade que o médico diz que não tem mais jeito. Essa enfermidade crônica que você vive tomando remédio. Preste atenção. Diz assim, Hebreus 11 e o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, preste atenção, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador. Pastor, eu creio em Deus. A Bíblia diz que faz bem você crer em Deus. Aqui no livro de Tiago 2 e o verso 19. Tiago 2 e o verso 19 diz: você crê em Deus, faz bem, porque os demônios também crê e treme de medo. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, crer, todo mundo crê. Eu creio em Deus. Então, por que você está doente? Está desempregado? Está com problema na vida da família? Você pega em dinheiro, o dinheiro desaparece, faz feira, feira desaparece, tudo que você faz está errado. O namoro, o noivado, o casamento não dá certo. As coisas não estão andando e não está dando certo como você gostaria que desse certo. Ele está dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. O que acontece é o seguinte, muitos irmãos e irmãs não querem obedecer a palavra de Deus. Crê, Satanás e seus demônios creem em Deus. Tiago 2 e o versículo 19. Ele crê e treme de medo. Então, para mim crer, eu tenho que obedecer a palavra. Se eu não obedeço a palavra, não adianta crer em Deus. Os problemas vão continuar. Você chega aí nesse pessoal que está brincando o carnaval, outros que estão bebendo e fumando. Você chega num baile, quem crê em Deus? Todo mundo levanta a mão e diz que crê. Você chegar no carnaval, quem crê em Deus? Todo mundo levanta a mão e crê. Satanás também crê em Deus. A diferença é quem crê e quem obedece. Crer e obedecer a palavra de Deus. É aí que a bênção vem para os que crê e os que obedecem a palavra de Deus. Não é só a pessoa crer, tem que obedecer a palavra. É na obediência que as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Olha, Ele disse que ia abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Eu tomo posse dessa palavra, eu creio. Cadê a bênção que não chegou? Para a bênção chegar, eu tenho que devolver o dízimo e a oferta à casa do Senhor. Não foi isso que ele disse? Trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Então, eu abrirei as janelas do céu. Então, as janelas do céu só vai abrir se eu obedecer Malaquias 3,10. Eu creio em Deus. Se eu morrer, eu vou ser salvo. Como? Se batizou? Marcos 16,16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, eu creio e eu vou tomar a minha atitude, eu vou me batizar.
crer, obedecer a palavra. Crer e não obedecer, você não vê as bênçãos de Deus na sua vida. Quem crê e for batizado será salvo. Eu tenho que crer, então eu preciso me batizar para ser salvo. Eu quero que Deus abençoe a minha vida financeira. Eu tenho que ser dizimista para as janelas do céu abrir. Ele disse: ser fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um obreiro, eu quero servir a Deus. Eu tenho que passar a tomar a Santa Ceia. João 6 e o versículo 53. Quem não come da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Então eu preciso me batizar para ser salvo. Eu preciso tomar a Santa Ceia para ter comunhão com Deus e ser um servo de Deus. Eu preciso dar o meu dízimo e a minha oferta para que eu veja o dinheiro chegar nas minhas mãos e aonde eu colocar as mãos eu ser abençoado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para aqueles que se aproximam de Deus através da oração, indo para a igreja, lendo a Bíblia, eu tenho que crer para ver as bênçãos de Deus. Então há uma grande diferença em algumas pessoas que crê, mas não obedece a palavra, e outros que crê e obedece a palavra e recebe o galardão de Deus. Eu creio, eu vou me batizar. Eu creio, eu vou dar o meu dízimo. Eu creio, eu vou tomar a Santa Ceia. Eu creio, eu vou para a igreja. Então eu tenho que crer e obedecer para ver as bênçãos de Deus na minha vida. Amém? Por isso que existe a igreja. É na igreja que você aprende a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta e que transforma o ser humano. Crer e obedecer a palavra de Deus. Aí a gente vê as bênçãos de Deus na nossa vida. Você vê lá no livro de Lucas, capítulo 9 e o versículo 23. Diz assim, Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, está perguntando, quem quer vir após mim? Ou seja, quem quer me servir? Quem quer ser servo de Deus? Aí ele diz assim, toma a tua cruz e siga-me. Então eu tenho que me esforçar para servir ao Senhor Jesus Cristo, tomando a cruz. Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele levou a sua cruz, porque ele veio para obedecer os mandamentos do Pai. Lá no Getsemane, quando ele estava orando, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então ele veio cumprir e obedecer os mandamentos que foi dado a ele da parte de Deus. Então ele veio obedecer a Deus e cumpriu o pé da letra e foi até a crucificação, e lá na cruz ele disse, Pai, está consumado. Aquilo que Deus entregou para ele fazer, ele fez e obedeceu e fez a vontade de Deus. Então, para a gente servir ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho que crer, eu tenho que obedecer a palavra dele. Ou seja, vou repetir de novo, eu tenho que me batizar, eu tenho que tomar a Santa Ceia, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que estar na igreja. Às vezes você está na igreja há muitos anos e você não vê a glória de Deus, você não vê as bênçãos de Deus na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, familiar, porque você não está carregando a sua cruz, você não quer obedecer a palavra de Deus. Então as bênçãos que está aqui na palavra, para quem obedece, não chega até você, mas através dessa palavra, Hebreus 11, o verso 6, que eu sei que você vai meditar aí na sua casa, você vai passar a obedecer. Se você não é batizado, se batize. Se não está tomando a Santa Ceia, volte a tomar, peça perdão a Deus. Se você não está tirando o dízimo, como é para tirar certinho, tire o seu dízimo, seja fiel a Deus, porque Ele vai abrir as janelas do céu. Vá para a igreja, ouvir a palavra, aprender, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém?
Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.